Olá, eu sou Pedro Doria e essa é mais uma edição do Conversas com o Meio, agora também em podcast. Nosso convidado essa semana é o Bruno Brandão, diretor executivo da Transparência Internacional no Brasil. A TI, a Transparência, é uma ONG internacional com sede em Berlim, cujo principal objetivo é o combate à corrupção, que no Brasil é sistêmica e é, evidentemente, a pauta principal da política da gente já faz 6, 8 anos. Olha, a quantidade de assunto não é pouca, e por um motivo muito simples. Primeiro, porque a transparência esteve diretamente envolvida com a Lava Jato, e a Lava Jato não é um tema pouco polêmico. Ela faz parte do processo de combate à corrupção, mas ela também faz parte de um certo gosto amargo que deixou esse combate à corrupção aqui no Brasil. A gente trata também do atual governo federal, que virou de ponta cabeça, que virou de cabeça para baixo essa questão da corrupção. Afinal de contas, um dos filhos do presidente da República está sendo diretamente investigado. O que precisa ser feito? Como que dá para recuperar a credibilidade desse combate no Brasil? Esses todos são os assuntos da nossa conversa que vem agora, depois da vinheta. Bruno Brandão, muito obrigado por ter aceito essa entrevista. Muito obrigado, Pedro, pelo convite. É um prazer conversar com você e com a audiência do Canal Meio. Bruno, deixa eu começar com o bode no meio da sala. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tem uma história confusa de um memorando e a Transparência Internacional estaria fazendo fortunas em cima do acordo de leniência feito pelo Ministério Público com a JF. Como é que é essa história? Bom, é importante, Pedro, deixar muito claro desde o início: a Transparência Internacional jamais recebeu ou receberia, jamais administrou ou administraria qualquer recurso do acordo de leniência da JF ou de qualquer outro acordo de leniência. Esse memorando de entendimento foi assinado em 2017, ele valeu até dezembro de 2019, e o resultado desse trabalho foi publicado no início do ano passado, está online, foi entregue às autoridades, um relatório técnico com duas partes. Uma primeira parte fazendo um estudo aprofundado da experiência internacional com recursos compensatórios, vários casos, como o caso da Siemens Integrity Initiative, a Fundação Alcatel, a Fundação Bota, diversas experiências com recursos compensatórios sendo dedicados a reparar danos da corrupção. E a segunda parte desse relatório técnico, dando recomendações específicas com diretrizes de governança, transparência, anticorrupção, protocolos contra conflitos de interesse e participação social para a utilização dos recursos no caso específico. Essas recomendações foram entregues, foram protocoladas junto ao Ministério Público, feitas públicas, estão no nosso site desde então, para qualquer um conhecer esse trabalho técnico, e a participação da Transparência Internacional se encerrou em dezembro de 2019, quando o memorando expirou e não foi renovado. O que acontece é uma campanha difamatória baseada em fake news, e não é a primeira vez que ocorre isso, e que já foi desmentido oficialmente pelo próprio Ministério Público Federal em duas ocasiões, e que diz muito do momento em que o país está passando, o espaço da sociedade civil, o papel das organizações da sociedade civil na sua atuação crítica e independente e as tentativas de retaliação contra o trabalho que faz. E também a relevância do nosso trabalho. Se nós não estivéssemos incomodando, certamente não seríamos alvo de uma campanha difamatória como essa. Bruno, se você me permitir, eu queria dar 2 passos atrás para a gente tentar explicar como é que são esses processos todos. Um acordo de leniência acontece quando uma determinada empresa há prática de crime de corrupção na relação daquela empresa com alguma entidade pública. Esse processo uma investigação é feita, vai à justiça e parte do acordo
inclui esse acordo de... Parte do acordo inclui esse acordo de leniência, em que a empresa paga algum dinheiro em troca de poder retomar seus contratos públicos, voltar a ter relações normais com o Estado. Por favor, corrige qualquer coisa que eu esteja falando que seja bobagem. A gente no Brasil não tem muita experiência com esses acordos de leniência, né? São uma instituição recente no setor jurídico brasileiro. Como é que funcionam esses acordos e onde, mais ou menos, que a Transparência Internacional entrou nessa história? Bom, os acordos de leniência, efetivamente, são novidade no direito brasileiro. Os acordos de delação premiada, como são feitos hoje, que são as pessoas físicas, a leniência é, digamos, a delação da empresa e a delação premiada das pessoas físicas. É, de certo, uma novidade no sistema brasileiro. Mas o que tem ainda de uma novidade adicional que diz respeito a esse caso específico é o tema dos recursos compensatórios, porque grande parte, a maior parte desses acordos, eles impõem obrigações de natureza pecuniária para pagar da empresa, multas, a restituição aos entes lesados e obrigações a fazer. As empresas também se obrigam a transformar suas práticas, se transformar, para que possam, inclusive, transformar o sistema, ser um efeito de transformação sistêmica. Você imagina o impacto de uma Petrobras com 150 mil fornecedores, imagina ela exigindo níveis de compliance, de transparência, treinamentos para toda a sua cadeia de suprimentos. Imagina o poder transformador de uma empresa desse porte quando ela passa a adotar novas práticas. E também se discute, mundo afora, não só no Brasil, o que fazer com os recursos compensatórios. Os recursos recuperados, seja ele através de processos de recuperação de ativos no exterior ou até recursos compensatórios dentro de acordos judiciais ou extrajudiciais. Porque, em determinados casos, você consegue identificar... Bruno, desculpa. Deixa eu te interromper. Vamos então, fazer essa distinção. Para eu deixar as coisas claras. O recurso recuperado é aquele recurso que é dinheiro que foi desviado, né, por parte do processo de recuperação, de corrupção, e em parte ele foi recuperado, quer dizer, é um dinheiro que pertence à empresa pública ou pertence ao Estado e que voltou, né? Não é um dinheiro novo. O recurso compensatório é como se fosse uma multa para compensar o fato de que a empresa privada cometeu algum tipo de crime. Seria isso? Isso, de maneira geral, sim, mas mesmo a quantificação do dano específico, um ente específico, nem sempre é simples. Muitas vezes o Ministério Público, ele apenas ataca a questão do suborno, ele quantifica o suborno e obriga a empresa a pagar de volta esse suborno. Mas o dano feito no sobrepreço, esse, em geral, o Ministério Público não cobre e é incapaz de cobrir, porque é um cálculo muito complexo numa grande obra de infraestrutura, você calcular a extensão do sobrepreço. E imagina também o impacto sistêmico disso, sobre o sistema econômico, os concorrentes, etc. Então, o cálculo é muito complexo. Mas, de toda forma, em geral, você pode fazer um processo de restituição, pelo menos parcial, de um dano calculado. Por exemplo, no caso da própria JF, o dano aos fundos de pensão. Você imagina que hoje um carteiro aposentado do Fundo Postales ou um bancário da Caixa Econômica, ele tem que pagar no contra-cheque dele 30% para pagar o rombo da corrupção no fundo de pensão dele. Ou o mutuário agora, não o mutuário, o contribuinte ainda da ativa, ele tem que contribuir mais para pagar o rombo déficit sobre o fundo. Então, é muito importante que se priorize nesses acordos a restituição desses danos identificados, individualizados, tangíveis. Mas o que acontece também, num caso como esse, em que uma empresa confessa ter pagado suborno, ter pagado caixa 2,
irrigado campanhas eleitorais para mais de 1.000 candidatos. Como é que você quantifica esse dano? Qual é o dano para o sistema político de um país, para o regime democrático de um país? Então, existe uma discussão no mundo inteiro em como você pode restituir esses danos coletivos, esses danos difusos. No Brasil, já existe muita experiência com respeito a isso, nas áreas do meio ambiente, na área do patrimônio histórico, do direito do consumidor e também de ordem econômica. E, em geral, no âmbito federal, esses recursos vão para o Fundo de Direitos Difusos, que recebem isso. Mas o próprio Fundo de Direitos Difusos tem muito problema também. Ele tem um problema grave de governança, de pouquíssima transparência, critérios objetivos para onde destinar esse recurso, e, historicamente, ele falha em cumprir a sua missão. Chegou a contingenciar 98% desse recurso. Do FTD não saía. Alguns mais cínicos até diziam que isso era para gerar superávit, e superávit também era um direito difuso, e por isso não se gastava esse recurso. Então, é uma discussão muito séria para o país, muito importante, e não é só o Brasil que discute isso, existe um fórum global sobre recuperação de ativos, promovido pelo Banco Mundial, estabelecendo princípios para como fazer isso. Não é simples, é complexo. Pois é, vamos... É engraçado, a gente passou os últimos 10 anos, bem, o pior de tudo é que não são 10 anos, são tipo uns 8 anos. A gente passou os últimos 8 anos debatendo sobre corrupção no Brasil. Foi uma montanha-russa, Bruno. Você estava lá esse tempo todo, e no centro desses debates. Foi uma montanha-russa emocional e política, que culminou na eleição do presidente Jair Bolsonaro. Esse processo começa com a Lava Jato. A Lava Jato botou a questão da corrupção na pauta principal da política brasileira. De 2014 para cá, de alguma forma, a questão da corrupção para as pessoas parece ter desaparecido por completo como preocupação, como norte de voto. O que você acha que aconteceu? Essa é uma das reflexões mais importantes que o país deve fazer dessa experiência dos últimos 6 anos, em que houve um impulso que chamou a atenção do mundo para o combate à corrupção. O país colocou no topo da sua agenda nacional o combate à corrupção, mas também foi o tema que mais dividiu a sociedade brasileira. E um setor, a esquerda, que tradicionalmente levantou essa bandeira, liderou esse tema e que realizou muito por ele, muitas das condições estruturais hoje para o combate à corrupção vêm de governos de esquerda. Hoje, para determinados setores, é impossível até dialogar sobre esse tema, virou um tabu para determinados setores à esquerda. E, por outro lado, a direita, um setor mais radicalizado, sequestrou essa pauta, esse discurso anticorrupção, e associa essa causa a um discurso de ódio, de intolerância, de desrespeito de direitos, autoritarismo, e que deslegitima por completo o combate à corrupção. Então, o maior desafio hoje para quem se dedica a essa causa é criar um espaço de legitimidade para tratar do tema no país. Uma proposta propositiva, com soluções sistêmicas, mas principalmente, e é isso que nós viemos nos dedicando e priorizando, tentar ressignificar o que é o combate à corrupção, o que ele significa mais essencialmente, que é uma luta por direitos. E uma luta por direitos, basta ver casos como esse que eu acabo de citar, dos fundos de pensão. Um aposentado tem que pagar 30% do seu parco salário para pagar rombo de corrupção. Ou o Instituto de Próteses, no Rio de Janeiro, R$ 1 bilhão roubados de amputados e pessoas com deficiências. Então, a pauta do combate à corrupção é uma pauta de luta por direitos. E a esquerda, que sempre levantou a bandeira de direitos, jamais pode se afastar dessa pauta. E setores radicalizados, extremados à direita, que ignoram por completo as garantias de direitos, o respeito aos direitos, em nome da luta contra a corrupção, nós também queremos expor a contradição em ambos os lados. Então, é esse um desafio conceitual do país
mas também de olhar para frente. Agora é a hora de olhar para frente e olhar para as causas estruturais de um problema de corrupção sistêmico, que é o que nós temos no Brasil. Pois é, então eu acho que a gente começa tendo que ter uma conversa sobre o que foi a Lava Jato. A Lava Jato, evidentemente, começa trabalhando justamente com esses dois institutos novos que entraram, que são a delação premiada e o acordo de leniência. Foram, inclusive, aprovados dentro do governo PT, se tornaram lei dentro do governo, se eu não me engano, no governo Dilma, inclusive, não no governo Lula. Eu estou correto? Não, teve a lei de organizações criminosas, né, que, se não me equivoco, é de 2013, então logo antes do início da Lava Jato. Logo antes do início da Lava Jato. Pois bem, a gente tem um problema histórico no Brasil, que temos uma Constituição garantista. Isso não é necessariamente um problema, ela se torna um problema porque nem todos os cidadãos são iguais da mesma forma perante a lei. Se você é negro e pobre, você não tem direitos, você vai para a cadeia e apodrece na cadeia, não tem habeas corpus, não tem direito a advogado, a Defensoria Pública tenta te atender, mas é muita gente para poucos defensores. Agora, por outro lado, se você é rico, ou não necessariamente se você é rico, mas se você tem poder e acesso ao poder, você tem os melhores advogados. E isso quer dizer que, em geral, você consegue levar seu caso, seu processo, até o Supremo, e no Supremo ainda demora anos em vários expedientes que você pode lançar mão, que existem dentro do jogo jurídico brasileiro, todos estritamente legais. Mas o que acaba construindo é um sistema no qual o sistema é garantista para quem é rico ou poderoso e é punitivista para quem é pobre e não tem acesso a esse tipo de estrutura. O que a Lava Jato pareceu fazer foi quebrar esse ciclo vicioso, ou ao menos no primeiro momento. Ela pareceu fazer isso. O que a Vaza Jato, as várias trocas de mensagens soltadas pelo Intercept fazem parecer é que, primeiro, o juiz Sérgio Moro e os procuradores tinham uma relação que indicava uma proximidade que não deveria haver. E depois, parece que o juiz tinha lado, o que contamina o processo. E aí parece sustentar o discurso que o PT sempre fez de que havia uma certa perseguição política dentro do processo. Eu não estou questionando aqui que os crimes não tenham ocorrido. A quantidade de réus confessos é imensa. A quantidade de dinheiro devolvida é imensa. A corrupção aconteceu. A corrupção dentro da Petrobras aconteceu. Foi no governo petista. Uma quantidade imensa de parlamentares tiveram seus votos comprados no processo do Mensalão. Que houve corrupção, houve. Mas a Lava Jato, de alguma forma, comprometeu a imagem desse combate à corrupção, não te parece? Bom, em primeiro lugar, eu acho que qualquer análise generalista sobre a Lava Jato, ela, em geral, serve mais às disputas narrativas e às disputas políticas do que propriamente uma avaliação ponderada para extrair lições desse grande caso, esse fenômeno histórico que foi a Lava Jato. Mas eu queria voltar ao ponto que eu acho perfeito que você colocou sobre a disfuncionalidade nas duas pontas do nosso sistema. Ele é absolutamente incapaz e desenhado para ser incapaz de fazer o Código Penal valer para o andar de cima e é incapaz de fazer valer as garantias, os direitos básicos da população mais desassistida, que é a grande clientela do nosso sistema penal. As estatísticas mostram isso, o Brasil tem a terceira maior população carcerária do planeta e quase metade dela em prisão, sem condenação sequer em primeira instância. E vamos lembrar que as condições dessas prisões, condições medievais,
Muitas vezes o sujeito é, na prática, condenado à morte e em condições trágicas, sem qualquer condenação criminal. Então, o que nós sempre defendemos é que qualquer solução para a impunidade no andar de cima deve olhar para o andar de baixo. É por isso que nós temos que ter cuidado com todas as discussões, torná-las mais técnicas possíveis, afastadas de paixões e discussões que são complexas. Pega, por exemplo, a discussão sobre a execução da pena em segunda instância, que entrou em discussão muito pela experiência da Lava Jato, mudando a interpretação, que é um problema em si, essa mudança frequente da interpretação da jurisprudência sobre o tema, mas é, de fato, um tema complexo. A questão constitucional, realmente uma redação que deixava uma interpretação dúbia e que essa interpretação do Supremo foi concluída, esperamos, mas que a discussão não termina aí. Ela ficou muito centrada, a discussão da execução da pena em segunda instância, sobre a esfera penal. Mas nós temos que lembrar também que esse problema de não executar sentenças no Brasil, ele também abarca a esfera civil, outras esferas do direito. O sistema de não conseguir executar sentenças, ele não serve apenas para deixar a elite impune. Serve, até muito mais frequente, para deixar a elite inadimplente. Então, um dos maiores mecanismos de desigualdade no Brasil é a incapacidade de acesso à justiça. Você pega o caso do Sérgio Naia, no Rio de Janeiro, aqueles edifícios que foram construídos com areia da praia. Aquilo desmoronou, famílias perderam os prazeres. Aquilo tem 20, 25 anos e as pessoas não conseguiram sequer suas indenizações. Então, é uma situação gravíssima. Se você pegar os precatórios dos estados, uma dívida reconhecida do Estado com o cidadão, você não consegue pagar dívidas de empresas gigantescas, corporativas, que jamais chegam ao final e o pagamento e uma justiça. Então, é uma discussão que diz respeito a esse sistema de injustiça. E, para finalizar nessa reflexão, Pedro, em cima dessa provocação sua, nós falamos que a corrupção no Brasil é sistêmica. O que significa dizer isso? Ela é perfeitamente funcional para o sistema que nós temos, para o tipo de Estado que nós temos. Se você pegar algumas estatísticas de desigualdade social, pega, por exemplo, uma comparação entre a Europa e a América Latina em desigualdade social antes e depois de você colocar o Estado na equação. Na Europa, é uma desigualdade média, na América Latina, média alta. Quando você coloca o Estado na Europa, a desigualdade diminui. Quando você coloca o Estado na América Latina, a desigualdade aumenta. Isso revela que a máquina estatal no nosso país e nesse contexto da América Latina é ainda uma máquina de lógica colonial, de extrair e concentrar riquezas e direitos. É assim que ela se relaciona com o mercado, com a sociedade. E a corrupção num sistema como esse, ela só faz esse propósito se cumprir com mais facilidade, só acelera esse propósito. Então, nós temos que olhar as questões mais estruturais para combater o mal pela raiz de um problema de corrupção sistêmica. E aí podemos falar de algumas dessas medidas mais importantes, mais sistêmicas, para combater esse mal. Antes da gente entrar nas medidas, me confirma uma impressão. Às vezes eu tenho a impressão de que o maior mal da corrupção no Brasil está menos na quantidade de dinheiro desviado e mais no impacto que tem sobre a qualidade da gestão pública. Porque você acaba botando em cargos chaves da administração pessoas cujo objetivo é pegar dinheiro para financiamento de campanha, ou seja lá para que fim for, ao invés de botar gente que devia estar lá para gerir a coisa pública. E que esse desvio de finalidade dessas funções, o impacto na qualidade da gestão pública termina sendo muito mais grave do que, no fim das contas, o dinheiro desviado, dado o tamanho dessa nossa economia. Faz sentido essa minha impressão ou não? Até existe essa história do Mário Henrique Simonsen, que ele dizia que, em determinados casos de corrupção, seria melhor ter pago a propina e não feito a obra.
A obra em si já causa um dano tão pior, né, de longo prazo, do que efetivamente o suborno pago. É claro que esse cinismo, a gente não pode ir por aí, mas isso revela muito dessas questões estruturais que nós estamos falando. Quem domina, você pega, eu recomendo muito a leitura do livro da Malu Gaspar, publicado recentemente sobre a Odebrecht. Era um sistema de corrupção, a organização, era um sistema de corrupção que pagava propina para conseguir liberação no orçamento, para que houvesse a obra, pagava para que existisse o projeto da obra, pagava propina para conseguir a obra, pagava para conseguir liberação do recurso, pagava propina para conseguir crédito, empréstimo, pagava propina para regulamentação, às vezes a área de impacto, essas questões, e pagava propina para não ser investigada quando o sistema, quando aparecia alguma parte, né, da corrupção. Então, é um sistema inteiramente baseado na trapaça e que tem um dano enorme para a eficiência da máquina estatal, mas também para o mercado. Imagina o que significa o dano sistêmico de você ter todo um setor de infraestrutura de um país, de indústria de base, dominado por cartéis corruptos durante décadas. Imagina o efeito sistêmico sobre o país. E aí, quando nós vemos algumas estatísticas da qualidade da nossa infraestrutura no país, comparado mesmo com países como o México, nós vemos o impacto, o preço que nós pagamos sobre um sistema tão amplo disseminado sobre a corrupção. Mas, voltando para o Estado, a questão do gestor público também revela essas desigualdades. Hoje, nós temos até um excesso de punitivismo do gestor público que erra. O gestor público erra também, sem má-fé, sem dolo, e muitas vezes ele é punido como se fosse, de fato, um grande corrupto. E dentro da máquina estatal também existe essa distorção. O pequeno hoje tem medo de atuar, de cumprir o seu papel, porque muitas vezes pode ser acusado em processos absurdos por eventualmente um erro, alguma inovação que faça, alguma coisa, e emperra a máquina pública, enquanto o grande, que deveria estar sendo punido, o grande esquema, esse sim criminoso, passa pelas brechas desse sistema que é feito para a impunidade da elite. Mas o pequeno gestor hoje é o maior alvo também desse sistema, emperrando a máquina pública. Pois é, você estava falando, Bruno, e eu te interrompi com essa pergunta, sobre caminhos para resolver. Em que a gente tem que mexer para começar a mitigar o problema da corrupção no Brasil? Bom, em diversos níveis, um problema de corrupção sistêmica ele só pode ser atacado de maneira sistêmica. Então, tudo aquilo que possa mudar radicalmente a forma de relação do Estado com o mercado, do Estado com a sociedade. E veja só, não é uma crítica ao Estado ou o tamanho do Estado. É importante lembrar que os países com menores índices de percepção da corrupção são aqueles com o maior Estado, maior presença do Estado, são os países escandinavos. Mas o tipo de Estado, a natureza do Estado, a que ele serve, a que interesses ele serve. Então, tudo que nós conseguimos fazer para mudar essencialmente essa lógica de acumulação, extração de riqueza e direitos e concentração de riqueza e direitos, isso pode ter um efeito sistêmico sobre a corrupção. Por exemplo, a reforma tributária. O sistema tributário brasileiro, ele é institucionalmente corrupto. Ele é feito para não permitir que o grande pague justamente seus impostos. Ele é feito para garantir privilégios. Ele é feito para ser caótico e permitir saídas através de suborno para conseguir isenções, conseguir anistias fiscais. Isso gera as maiores distorções em termos de desigualdade e ineficiência para o sistema. Hoje, no Brasil, uma empresa escolhe onde instalar a sua operação, não com critérios da sua logística, da proximidade com o mercado consumidor, dos seus fornecedores. Diz respeito a onde ela vai conseguir melhores condições em privilégios, em condições especiais para o pagamento ou não pagamento das suas obrigações tributárias. A falta de transparência do sistema fiscal brasileiro, esses privilégios são concedidos, sabe-se lá com que critérios, com que avaliação de eficiência, com que transparência. Isso estão na raiz do nosso problema tão grave da
desigualdade e um problema de corrupção institucional. Você pega, essa é a pauta tributária, mas se nós pegarmos a reforma administrativa, ela também pode dar um tiro de canhão no combate à corrupção, valorizar a profissionalização do gestor público. O gestor público tem que ser apoiado, valorizado, confiança no sistema é importante, não é através só da desconfiança, do controle, é através do aprimoramento, do profissionalismo da gestão pública que nós vamos melhorar também a corrupção sistêmica. E aí vão outras macro-reformas que é importante o país discutir também sob a ótica do combate à corrupção e promoção da integridade. Então, a gente volta para a questão da percepção pública do problema. De alguma forma, o mesmo eleitor que votou na última eleição presidencial, muito convicto de que o grande problema do Brasil era a corrupção, ele não está nem aí para essa questão. O que aconteceu? O problema desse eleitor não era a corrupção. Pois é, essa é uma questão difícil, às vezes frustrante, porque, por um lado, você vê em algumas pesquisas de opinião, e eu dou um exemplo de pesquisas da própria Transparência Internacional, o Barômetro Global da Corrupção é uma das maiores pesquisas, acho que hoje é a maior pesquisa de opinião, experiência das pessoas com relação à corrupção em diversos países. Uma das perguntas era se o cidadão acreditava no seu papel, na sua capacidade de fazer a diferença na luta contra a corrupção. O resultado brasileiro foi que 83% disse que sim, acreditava no seu papel, a sua capacidade de fazer a diferença. Esse resultado foi o maior da edição regional da América Latina e do Caribe, e depois, quando nós juntamos com a amostra global de 77 países, foi o mais alto do mundo. Então, hoje, existe uma sensibilidade inequívoca da sociedade brasileira com respeito à luta contra a corrupção. Mas, na hora de exercer, de fato, o papel mais, talvez, o momento em que pode fazer a maior diferença na luta contra a corrupção, de fato, isso não entra na equação da maneira como nós esperaríamos. Existe até uma pesquisa recente do Datafolha que mostrou que mais de 50% da população diz que votaria em alguém investigado por corrupção. Mais que 50%. Mas aí faz pensar, é culpa do cidadão ou é culpa de um sistema político que, depois de tudo o que aconteceu, o mercado brasileiro, o setor privado, teve uma profunda transformação. Se você pegar hoje o compliance das empresas, o sistema de integridade, é absurdo a diferença há 5, 6 anos atrás. Agora, você pega um partido político, é como se nada tivesse acontecido. Não tem nenhuma inovação com respeito à conformidade interna, transparência, os comitês de ética. Então, qual é a oferta do sistema político para o cidadão? Então, o cidadão, na hora de votar, ele escolheu o quê? O PP. O PP, que foi o partido mais visado na Lava Jato, foi o que mais ganhou prefeituras no Brasil. Foi o PP, o maior vencedor das eleições municipais. Mas eu acho que tem algo que deve ser observado, que talvez seja ainda mais importante para o médio e longo prazo, e voltando naquilo que nós estávamos falando da corrupção estrutural sistêmica. A renovação política, que começa a dar indícios nessa eleição agora, e olha, que tipo de renovação política? Não estou falando da renovação política, aquela autoritária, vazia de discurso, trocar 6 por meia dúzia, dos mesmos grupos sociais, etc. A renovação política inclusiva, que começa agora a aparecer em alguns resultados, grupos marginalizados, historicamente excluídos, minorias, que começam a ocupar espaços de poder, talvez isso tenha um efeito sistêmico sobre o combate à corrupção muito maior que talvez uma política pública direta, porque desalojar aquelas velhas raposas que construíram e se beneficiaram desse sistema por gerações e incluir o povo, essa parcela da sociedade nos espaços de poder, talvez aí tenha um impacto. E é assim, Pedro, que qualquer sociedade que conseguiu reduzir os níveis de corrupção, ela mudou, foi cidadania. Ela mudou, foi o sistema através de cidadania. Então, ocupação dos espaços decisórios de poder, democratização. É esse o caminho de longo prazo para o combate à corrupção. Você faz uma observação que me parece muito interessante, que, no fim das contas, você está desconectando a questão da questão ideológica.
E a gente vê agora nas negociações para a questão da eleição da presidência da Câmara dos Deputados, por exemplo, a candidatura do deputado Arthur Lira, que representa o Centrão, que representa o grupo mais fisiológico da Câmara dos Deputados, está com uma conversa importante com o PT, em que parte da moeda de troca é a questão de vamos derrubar a lei da ficha limpa. Quer dizer, da direita, porque o Centrão não é Centrão, né? O Centrão é direita. É uma direita fisiológica que troca de roupa ideológica no momento que foi interessante do ponto de vista... A nova temporada. Poder. É isso. Mas o lugar ideológico onde ela está confortável é a direita. Eles são conservadores. São conservadores com uma flexibilidade ideológica. Existe a esquerda. E todos se encontram de alguma forma. E, no entanto, eu percebo isso também. Quando você vai para a iniciativa privada, principalmente nas grandes empresas, houve uma revolução dentro delas, justamente nessa questão do compliance. É como se a sociedade estivesse caminhando em compassos diferentes, né? É como se o Brasil tivesse... Enquanto que o mundo político está andando para trás na questão da corrupção, está tentando retornar aos anos 90, aos anos 80, o setor privado está querendo ser Europa, está querendo dar um passo além. E o eleitor não está deixando muito claro qual é a expectativa dele, né? O Brasil está num lugar esquisito a respeito desse debate, não está? Bom, eu não diria que é um problema, uma particularidade do Brasil. Eu acho que aqui, como em vários outros lugares onde o problema da corrupção é sistêmico, as mudanças elas são também geracionais, né? A própria Lava Jato, né, e podemos discutir mais do caso específico Lava Jato, mas a Lava Jato, dos 14 procuradores de Curitiba, 13 tinham menos de 40 anos. E a Lava Jato ela acabou sendo muito mais, obviamente, do que um caso criminal, investigação criminal, se tornou quase uma atitude Lava Jato, né? E essa atitude Lava Jato acabou inspirando uma nova geração, normalmente jovens procuradores, jovens juízes, jovens policiais federais, que acharam que poderiam fazer alguma coisa contra a impunidade histórica, que não era um fato imutável da natureza, que algo poderia ser feito. Por outro lado, houve também uma atitude Lava Jato da sociedade que viu que é possível fazer a lei alcançar também as esferas de poder mais altas, a elite do país. Mas, por outro lado, essa atitude Lava Jato, ela também transmitiu para a sociedade brasileira que a luta contra a corrupção passava apenas pela solução penal, punitivista, cadeia. E hoje você convencer a sociedade de que você precisa de propostas de políticas públicas, de reformas legais, institucionais, para levar adiante o combate à corrupção é muito difícil. Não é esse o aprendizado desse período da Lava Jato. Infelizmente, é um lado negativo. Um legado negativo é a visão que a luta contra a corrupção se dá através de prisão apenas. Ela é importante acabar com a impunidade, mas país nenhum no mundo conseguiu combater a corrupção através da solução penal apenas. E quando você pega um governo populista, de discurso vazio, compromissos vazios, um deserto de propostas reais para o combate à corrupção, mas que entendeu o recado, que se colocar na prisão determinadas figuras, ele mostra para a sociedade e aplaca esse desejo de punição da sociedade, ele agrada a população, ele mostra que ele está combatendo a corrupção, quando, na verdade, ele está destruindo as instituições, as leis que permitiram que a Lava Jato acontecesse, ou como qualquer uma delas. Então, do ponto de vista das transformações
mais sociais, né? Eu vou falar do mercado também, mais sociais. Eu acho que essa atitude de Lava Jato ela tem um lado muito positivo, de mostrar que é possível reverter a impunidade histórica, mas, por outro, ensinou à população que a luta contra a corrupção é através da punição penal e nada mais. E agora esses grupos que não se renovaram da política, ela continua a mesma, os partidos não se renovaram, as estruturas da política, o sistema, as regras, ao contrário, nós andamos para trás. No ano passado foi aprovada lei, uma mini reforma eleitoral que aumentou o recurso público e que pode ser algo positivo, mas reduzindo as obrigações de transparência dos partidos, reduzindo as obrigações de accountability, integridade dos partidos. Aí como nós podemos atualizar o nosso sistema político? É muito difícil dessa maneira. Vem cá, você estava citando o atual governo. A transparência internacional no Brasil, nesse momento, está sob ataque. E esse ataque faz parte dessa operação de guerrilha digital, que é uma guerrilha de desinformação, que é uma guerrilha que tem propósitos específicos. Um dos propósitos é desacreditar a questão da luta de anticorrupção, e por um motivo muito simples. Um dos principais focos de investigação criminal por conta de corrupção hoje é o filho mais velho do presidente da República, que é o senador Flávio Bolsonaro, por conta do escândalo de rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando ele era deputado estadual. Então, muito das ações do presidente Jair Bolsonaro de desmonte dessa máquina de combate à corrupção tem por objetivo denúncia da época do Guilherme Amado, da última edição da época, de uso, inclusive, da Agência Brasileira de Informações para levantar, para subsidiar a defesa do senador Flávio Bolsonaro. Em defesa, quer dizer, o patrimonialismo puro, uso da máquina do Estado em defesa da família do presidente da República. A transparência está sob ataque. Você vê isso como parte dessa máquina de desacreditar a luta anticorrupção? Tem uma lição que é muito repetida dentro da Transparência Internacional, que já tem quase 3 décadas de atuação, mais de 100 países, já viu de tudo no combate à corrupção, mas uma máxima é que a corrupção sempre contra-ataca. Sempre contra-ataque. Então, em todos os contextos em que há um avanço importante, efetivo, de combate à corrupção e impunidade, existe uma reação desse sistema, e uma das medidas mais clássicas é tentar desqualificar de todas as maneiras os processos, os agentes. O que não significa que não se deve criticar e controlar, porque a luta contra a corrupção também é usada para perseguição. E aí eu volto no tema da notícia gravíssima da revista Época, do Guilherme Amado dessa semana, porque não só já seria gravíssimo o uso de uma agência de inteligência para benefício privado de garantir impunidade a um senador, filho do presidente da República, investigado. Isso por si já é gravíssimo, se confirma. Agora, o que tem ali naquele conteúdo que é ainda mais ameaçador é a identificação de servidores supostamente não alinhados e que sugestões para perseguir esses servidores. O que nós talvez estejamos passando, e que é o mais grave do cenário atual, é que nós já passamos em diversas ocasiões recentes pelo uso da máquina para garantir a impunidade, blindagem de aliados. Mas o uso da máquina para fins persecutórios, o uso do Estado para perseguir adversários, isso é um patamar muito mais perigoso. Aí nós estamos falando de táticas de regime totalitário. E quando nós vimos exemplos como os dossiês produzidos no Ministério da Justiça, um exemplo como esse, ou quando nós vimos a atuação da Procuradoria-Geral da República, da Polícia Federal, contra determinados governadores de determinado campo político, ou como vimos o próprio episódio da Transparência Internacional, agora esses ataques com informações inverídicas, vazadas, isso nos dá essa preocupação de algo muito mais grave, de não só a impunidade, mas do uso da máquina do Estado para perseguição de adversários. Pois é, Bruno,
A gente já está se aproximando do final aqui da nossa conversa. Eu queria falar um pouco sobre a questão um pouco mais ampla da democracia, da qualidade da democracia. Você dirige uma ONG que faz parte do arcabouço de uma democracia liberal. E no caso da Transparência Internacional, é diretamente de defesa de uma das partes do Estado Democrático de Direito, não é? As democracias liberais estão sob ataque no mundo. Ela está sob ataque no Brasil. Como é que você lê o nosso quadro político hoje? Você vê motivos para a gente ser otimista? Qual o seu nível de preocupação hoje, dezembro de 2020? Bom, no que diz respeito especificamente à nossa pauta, nós fizemos já denúncias muito graves sobre o nível de retrocesso legal e institucional para o combate à corrupção no país. Fizemos uma denúncia em outubro de 2019 ao CDE, uma denúncia que, inclusive, foi referência para uma visita de alto nível da OCDE ao Brasil, em outubro de 2019, com essas preocupações desses graves retrocessos. E essa situação, ela, em 2020, obviamente, ela não mudou a trajetória, ao contrário, se agravou. E esses retrocessos continuaram, retrocessos legais ou na jurisprudência do país, mas principalmente na independência das instituições. A Lava Jato, todos esses processos não surgiram do vácuo, elas surgiram de décadas de progresso do Brasil e na qualidade das suas instituições, do seu marco legal, a capacidade técnica das instituições. Então, nós estamos vendo, de maneira geral, um retrocesso institucional do país que não afeta só a luta contra a corrupção, ela afeta a qualidade, obviamente, da nossa democracia. E no que diz respeito à atuação da sociedade civil e da imprensa profissional, legítima, o jornalismo investigativo, são duas peças fundamentais no combate à corrupção, e tanto mais quando as instituições do Estado começam a falhar no seu papel de investigação, de apontar os casos de corrupção, desmando dos poderosos. E nesse momento em que nós mais precisamos de uma sociedade civil ativa, um jornalismo com suas garantias, sua liberdade de atuação, nós vemos cada vez mais esses espaços se reduzirem, seja do ponto de vista institucional. Nós vemos os espaços dos conselhos de políticas públicas, um arcabouço admirado no mundo inteiro de democracia deliberativa, participativa, sendo desmontado. Nós vemos perseguição aberta a ativistas, a AGU atuando contra dirigentes de ONGs ambientalistas, a AGU atuando contra o papel da sociedade civil no seu direito a uma atividade de crítica, o jornalismo investigativo sendo atingido pela própria retórica do presidente da República, por ações das milícias digitais. Então, é um espaço geral de muita preocupação, não só, obviamente, para o combate à corrupção, é para a qualidade da nossa democracia, está muito claro. E se a sociedade, as instituições não reagirem, pode ser tarde demais. E eu queria, Pedro, estou me alongando, mas eu acho esse episódio histórico fundamental para contar. Eu venho recuperando sempre esse episódio. A Transparência Internacional, a nossa sede, o secretariado, fica em Berlim. Em uma das reuniões, eu visitei um museu que chama Topografia do Terror. É a antiga sede da Gestapo, as ruínas, na verdade, da Gestapo, a polícia secreta do regime nazista. Lá conta uma história de 1929, em que houve um escândalo de corrupção na prefeitura de Berlim. O prefeito Gustav Bob foi investigado, acusado de corrupção, e o esquema envolvia uma empresa de 3 irmãos judeus que vendiam uniformes, monopólio no fornecimento de uniformes através de suborno. E esse escândalo ele surgiu em 1929 e causou um grande descrença da população no sistema político e foi explorado extensamente pela máquina de propaganda do emergente partido nazista e associando a uma campanha antissemita.
E, no final de 1929, logo após esse escândalo de corrupção, o primeiro representante do Partido Nazista foi eleito no parlamento em Berlim, através de um discurso de combate à corrupção, através desse impacto na sociedade. Então, nós temos que tomar muito cuidado para não retroceder naquilo que avançamos, mas ainda mais importante, que isso não seja utilizado como cortina de fumaça para um projeto autoritário tomar conta do nosso país. Que alerta chocante, Bruno. Bem, um pouco sem palavras pela sua história, mas porque os paralelos são evidentes, né? Bruno, o Brasil está em queda nos índices publicados pela Transparência Internacional, né? De combate à corrupção e de nível de corrupção, né? Isso. Nós temos um índice de percepção da corrupção, é a medição mais conhecida da Transparência Internacional, que hoje engloba 180 países e territórios. E o Brasil, de fato, vem piorando muito nessa percepção da corrupção. Mas essa piora, de 2012 para cá, é um dos países que mais piorou na percepção da corrupção. Ela deve ser tomada com muito cuidado. As pessoas logo perguntam se isso significa que aumentou o nível de corrupção no país. E não necessariamente, muito provavelmente não. O que ocorreu é que a corrupção se tornou mais visível com esse empenho recente do país em confrontar o problema. Mas o que ocorre em muitos países que começam a confrontar o problema é que depois desse impacto inicial de curto prazo, em que existe uma piora da percepção, porque o problema se torna mais visível, mas se o país continua nesse empenho, existe uma inflexão da curva. O país começa num momento virtuoso de maior percepção do combate à corrupção. Mas, para isso, é necessário que o país passe da etapa do enfrentamento penal, puramente, para efetivamente tratar da raiz do problema. E é isso que nós fomos incapazes, lamentavelmente, de fazer. Quanto tempo nós perdemos discutindo o japonês da Federal, a prisão do Lula, a prisão, ou a não prisão do Aécio Neves, enquanto as questões mais estruturais nós não levamos adiante um debate sério. Mas existem outras pesquisas que também devem ser levadas em conta para entender de maneira mais completa a situação no país. O índice de percepção é importante, mas ele é limitado. Outras pesquisas são mais qualitativas e podem dar um retrato melhor da situação num determinado país. Existe essa pesquisa do Barômetro Global da Corrupção. Uma das perguntas dessa enquete é a experiência do cidadão pagando suborno para ter acesso a algum tipo de serviço público básico. Então, para ter uma vaga na escola pública, uma consulta médica no posto de saúde, ou uma licença, um pequeno negócio. Essa pesquisa, na América Latina e no Caribe, 11% dos brasileiros responderam que tiveram que pagar no ano anterior. Esse índice foi o menor em toda a América Latina e no Caribe. Exceto uma pequena ilha do Caribe, nós tivemos o menor índice, e pelo segundo ano consecutivo, nós tivemos o menor índice. Isso significa que nós estamos bem? Não necessariamente. Se nós pegarmos os índices da Europa, Portugal foi 3%, o Reino Unido 1%. Mas se nós pegarmos na nossa região, o México é 50%. 50% dos cidadãos mexicanos reportaram pagar suborno. Eu trabalhei 2 anos na Transparência Internacional do México. Lá eu fui testemunha de pessoas que tinham que pagar para receber uma carta em casa. Tinham que pagar para ter o lixo recolhido na sua casa. Então, por mais que nós tenhamos essa visão que a corrupção está entranhada na vida do cidadão e que o nosso Estado é assim um mar de corrupção, se nós olharmos com cuidado essa realidade em termos comparativos, a situação não é tão grave assim desse ponto de vista. Nós avançamos muito, nós temos muito a celebrar também como país. Bruno Brandão, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado pela oportunidade, Pedro.